Olá, glória a Deus, bendito seja o nome de Cristo Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e quero dar continuidade a esse estudo abençoado, a esta revelação sobre os demônios ou os anjos caídos e que se transformaram em demônios. E hoje nós vamos ver um assunto muito importante hoje, quer dizer, mais um dos tantos já visto aqui neste canal. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a você inscrito no canal, que se inscreveu agora, meu amigo, minha amiga que tem compartilhado, que tem enviado esta mensagem, às vezes é grego, estou falando grego, né? Então você que tem me dado uma força neste canal, né? Aos demais irmãos, né, em Cristo Jesus, meu irmão Paulo do Rio de Janeiro, este homem abençoado que tem um coração de Deus, também o amado irmão o irmão Paulo do canal Luzes da Graça e o irmão Paulo do canal Voz das Nações. Eu te peço a você, Voz das Nações, anuncia a gente aí, dá uma força, dá uma forcinha, meu irmão, né? Abençoa a gente aí, pelo menos anunciando o nome do canal. Não sei o seu nome, pastor, mas é lá de Minas Gerais. E o irmão Paulo, minha gratidão, minha eterna gratidão ao irmão Paulo e toda a sua equipe de inscrição, os que estão inscritos, que tem também me ajudado de certa forma este canal. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo crescimento de vocês, né, pelo amadurecimento, pelo empenho de cada um. E também a minha amada igreja aqui em Cabedelo, a comunidade cristã, né, e a todos que têm orado por mim, sem falar minha esposa, meus filhos, minha família, minha amada irmã Eliane lá de Costinha, eu não vou cansar de falar, né, e todo o pessoal ali de Costinha, a minha gratidão. E também a minha irmã Edilene, né, seus filhos e sua filha Eide, e a todos que me assistem, e a você agora que está me vendo pela primeira vez, né? Parabéns, a graça de Cristo alcançou a tua alma, a tua mente, e a graça de Cristo é quem tem poder de libertar o homem da cegueira espiritual. Louvado seja Deus. E o tema hoje é forte, O tema hoje é o tempo de Deus. E os demônios sabiam. Os demônios sabiam o tempo. O tempo é para nós, para os homens. O tempo é para as estações dos tempos, é para a gente discernir. E os demônios discerniram muito bem o tempo que para eles já era chegados. Você quer ver? Me acompanha no telão aí. E você vai ver hoje um assunto muito, muito sério, muito importante. Mais um, né? Então, os demônios, eles sabiam que o tempo deles era chegado. Olha só, leia comigo, por favor. Quando ele chegou, Jesus, ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vieram dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar? Atente para esta expressão aqui. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Vieste aqui, Jesus, filho de Deus, nos atormentar. Quem falou aqui foram os demônios. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo.
E eu quero aqui, junto com você, falar sobre esta palavra aqui, este termo, lá no finalzinho aqui, tempo, ok? Muito bem. Então, veja qual é a expressão que os demônios usaram para dizer que o tempo era chegado. Vieste aqui, né, para nos... Aqui, irmão, perdão, 29. Passa aí na tela aí, agora. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Então este termo aí, tempo, usado pelos demônios, é muito importante a gente apurar o que significa esta expressão, este termo, esta palavra tempo, ok? Veja como eles sabiam que era chegado o tempo deles. O tempo de quê? O tempo do juízo, o tempo do julgamento. Vamos ver aqui. Vamos ver Apocalipse. Olha só o que diz Apocalipse 12. Muito lido aqui. Apocalipse 12, versículo 12. Olha o que diz. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria, pois sabe, quem sabe? O diabo. Então o diabo sabe que ele resta pouco tempo. Então esta palavrinha aqui, ó, no final também, pouco tempo. Faltava pouco tempo para ele, certo? Então, o que significa, pastor Van, o termo tempo aqui? Muito bem. Então, vieste nos atormentar antes do tempo, né? Os demônios lá de Gadara. Agora, esta expressão para tempo, que é usado um termo grego, né? Mateus, né, usa um termo grego kairos, que é para os últimos tempos. Você vai ver isso aqui, né? Jesus ensinando aos seus discípulos sobre eles começarem a discernir o tempo, ou os tempos, as estações do tempo. Mateus 16, olha o que diz Mateus, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Olha só. Jesus aqui dá uma lição de moral nos discípulos. Se vocês sabem quando vai chover, sabem quando não vai chover, sabem quando está nublado é chuva, quando o céu está aberto, está azul, é sinal de sol, quentura. Se vocês sabem discernir isto, por que vocês também não conseguem discernir os últimos tempos? Uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro é que Jesus disse aos discípulos, uma certa passagem, no Mateus 24, ele disse que o dia e hora da vinda dele, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. O dia e hora, mas o tempo, ou os tempos, ele deixou para os discípulos discernirem, ok? Naquela época. Então, olha só. Então, se vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos, kairos, tempo. Pastor, o que quer dizer então kairos? Que tempo é isso? Para quê? Por que os anjos caídos, os demônios, disseram assim: vieste nos atormentar antes do tempo ali, kairos? E o que significa kairos, pastor? Deixa eu passar mais uns 2 versículos aqui. Lucas 21, olha o que diz Lucas, capítulo de número 21, Lucas 21, versículo 8. Lucas 21, 8. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigais. Olha, aparece aqui mais uma vez em Lucas. Lucas é a escatologia
dos últimos dias para os judeus. Se você ler Lucas capítulo 21, você vai entender o Apocalipse, ok? Então, ele diz aqui, olha só, o tempo está próximo, aqui no finalzinho, o tempo está próximo, não os cigais. Então, essa palavra aqui, tempo, kairos, tempo para kairos. Pastor, diga aí então o que significa kairos. Mais 2 versículos para a gente revelar aqui o que significa esta palavra tempo. Porque os demônios, os anjos caídos, vieste, disse, ou disseram, vieste aqui nos atormentar, de tormento, antes do tempo, kairos. Ele usou a palavra, o termo kairos, no grego. Vamos ver aqui também, Efésios 1:10, o que diz Efésios? Efésios capítulo 1, versículo 10, que diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, kairos. Dispensação da plenitude dos tempos, kairos. Paulo também usa aqui kairos. Apocalipse 1:3, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo, kairos, está próximo. Presta bem atenção aqui no que você vai ver, ouvir e ler. Presta bem atenção aqui. Tempo aqui, kairos, é o mesmo termo, a mesma palavrinha que os demônios usaram lá no início do versículo, do vídeo. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo, kairos, ok? Muito bem. Então, Apocalipse também 22, e o versículo de número 10. 22:10 diz assim: então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Deixa eu lhe dizer uma coisinha aqui. Deixa eu lhe dizer uma revelação aqui. Lá em Daniel, no finalzinho, quando o anjo revelou, fez aquela revelação a Daniel sobre as 70 semanas, e ele disse para Daniel selar a profecia ou o livro. Por quê? Porque era para muitos dias posteriores, mais na frente, longos dias. Apocalipse, presta atenção aqui. Olha o que é que o Apocalipse, o anjo diz a João. Me disse, não cele. E o anjo disse para João não selar. Por quê? Porque o Apocalipse não era para 2000 anos, para os nossos dias, e nem mais daqui a nem mais um ano. O Apocalipse foi para os judeus, para os discípulos, para a igreja de Pedro, de Paulo e de João. O Apocalipse aconteceu nos meados dos anos 66 ao ano 72. Mas no ano 70 aconteceu o clímax, a mortandade, a carnafeína, o sangue derramado na cidade e a consumação do século com a queda do templo. Então, por isso que o anjo disse a João, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo, kairos, está próximo. Então, pastor, agora vamos ver o que significa esta expressão kairos ou tempo. Vamos voltar lá para Mateus 8, ok? Mateus capítulo 8 e o versículo 29. Mateus 8, 29, que diz, olha só. Então essa expressão aqui, ó. Então eles gritaram, os demônios, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo, kairos, antes do kairos. Então, pastor, o que significa este tempo aí? Então, kairos, nesse contexto aqui, porque o que vai dizer o significado desta palavra
é o seu contexto, se é para muitos anos, se é para longos anos, se é para poucos anos, para que tempo é. Então, nesse contexto aqui, e todos os versículos que eu li, kairos, aqui, kairos, certo? Desse contexto de Mateus 8, 29, kairos é usado para dizer, presta bem atenção, olha o que os demônios estavam dizendo ali. Kairos é usado para dizer que o julgamento do juízo final está muito próximo. Quando ele diz aqui, ó, e eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então, tempo aqui é kairos, ou seja, o juízo, o julgamento final estava muito, muito próximo, ok? Então, praticamente 40 anos, ou seja, o juízo final estava próximo. Kairos era o tempo aqui, kairos aqui, ó, é o tempo de crise, de perseguição, o tempo da grande kairos, o tempo da grande tribulação e o tempo do juízo final, kairos. Então era este tempo aqui, né, que o Apocalipse, que João estava alertando a igreja que o tempo estava próximo, kairos. Que tempo de quê, pastor? Tempo de crise, o tempo de perseguição, o tempo da grande tribulação e o tempo do juízo final estava muito, muito próximo, ok? Muito bem. Então, este tempo aqui levaria mais ou menos, quando o demônio falou aqui, pois o tempo, vieste aqui nos atormentar antes do tempo, esta conversa que os demônios tiveram com Jesus, levaria mais ou menos, ou precisamente, 40 anos. 40 anos e se deu o juízo final. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? O senhor é alguma autoridade eclesiástica? O senhor é alguma autoridade em doutorado, pós-doutorado para falar isso? O senhor tem algum bacharelado? Até eu tenho em teologia. Mas o senhor é algum representante, né, de alguma denominação pastoral, líder, né, de uma região de pastores, para o senhor poder dizer que uma geração daquele tempo até o juízo final ia durar 40 anos? Não precisa de diploma. Não precisa você ser formado em doutor, em bacharelado, em chinelado, em cheirado. Não precisa. Não precisa você fazer pós-doutorado. Não precisa. Precisa você ler com cuidado as escrituras e não mentir ou não omitir a verdade. Mateus 24. Vamos ver se foi 40 anos ou não foi o juízo final. Daqui, quando os demônios falaram isso para Jesus. Vieste nos atormentar antes do devido tempo. Quando ele fala aqui, na expressão aqui, tempo, ele estava se referindo a 70. Um tempo de uma geração, mais 40 anos para frente, e se deu o juízo final, a grande tribulação. Mateus 24, vamos lá. Mateus capítulo de número 24, prove, pastor. Vamos lá. Mateus 24, ok? Aqui eis o tempo determinado. Jesus determinou o tempo. Jesus, ele determinou que o juízo final, a grande tribulação, a grande perseguição seria após uma geração. Ou seja, aconteceria naquela geração. Mateus 24, versículo 34. 24, 34. Olha o que Jesus diz. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Todas estas coisas. Perseguição, grande tribulação e juízo final. Ninguém escapou disso aqui. Eles não escaparam disso aqui. Os discípulos, a igreja de Pedro, de Paulo e de João, a igreja deles naquele primeiro século, do ano 30, Jesus estava no ano 30 aqui, quando profetizou o juízo final. Aqui sim, houve a grande perseguição, a grande tribulação e o juízo final sobre todas as coisas.
sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel, sobre os judeus, a condenação, certo? Então aqui houve sim o juízo final, profetizado por Jesus nesta geração. Ok? Então prove, pastor, como é que você pode provar que uma geração aqui, ou seja, Jesus estava no ano 30 e uma geração para os judeus tem precisamente 40 anos. Uma geração tem 40 anos. Vamos ver. Mateus 24, 34. Não passará esta geração. Agora, olha o que é que diz Números, capítulo de número 32, versículo 13. 32, 13, que diz assim, presta atenção aqui agora. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante quantos anos? 40 anos. Até que passou toda o quê? A geração daqueles que lhe tinha desagradado com seu mau procedimento. Então, uma geração aqui passou toda. Com quantos anos? 40. 40 anos até passar toda a geração. Agora, olha o complemento deste mesmo pensamento de uma geração de 40 anos que Jesus profetizou, que não passaria esta geração, ou seja, não passaria 40 anos e tudo iria acontecer. Perseguição, a grande tribulação, a vinda de Jesus e o juízo final em 70, por causa da profecia de Jesus, daquela geração de 40 anos. Aqui ele diz, passou toda a geração. Agora, olha só Hebreus, olha o que diz Hebreus, é o mesmo pensamento de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 10, olha só, versículo 7. Assim diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, 8, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Ele está citando aqui, número 32, a mesma passagem. Não endureça o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. O 9, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, ok? Aí ele diz, o 10, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Fiquei irado contra aquela geração de 40 anos, presta atenção, uma geração aqui durou exatamente 40 anos. E o conceito de geração nos judeus é de 40 anos. Volta lá para Mateus, guarda isso aí, uma geração 40 anos. Mateus 24, versículo de número 34. Olha o que é que Jesus diz. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Agora você troca a geração por número. Troca a palavra, o termo, né, a escrita aqui, o termo por número. Ou seja, eu lhes asseguro que não passará 40 anos. Uma geração para os judeus, 40 anos. Jesus disse, eu lhes asseguro, falando para eles. Lembre-se disso. Jesus está falando para os discípulos. Eu lhes asseguro que não passará 40 anos até que todas estas coisas aconteçam. Que todas estas coisas? Princípio de dores, a grande tribulação, a vinda de Jesus e o juízo final que se deu em 70 com a queda do templo. Beleza? Guarda isso aí, escreve
e não esqueça, uma geração, 40 anos. Jesus profetizou que duraria 40 anos. Então os demônios lá de Gadara vieste nos atormentar antes do tempo. Então este tempo aqui era se referindo ao tempo da geração profetizada por Jesus, 40 anos, Kairos, ok? Muito bem. Agora, Lucas capítulo 8, tem uma coisinha aqui engraçada em Lucas, capítulo 8, e o versículo de número 29, Lucas 8, 29, o que é que diz? Aqui, ó, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, preste atenção aqui. Muitas vezes o espírito imundo, ou seja, um demônio vinha e se apoderava dele, não é que estava nele, não foi uma enfermidade que se apoderava dele não, mas era o espírito imundo que se apoderava dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônios a lugares solitários. Presta atenção aqui. Então, o espírito imundo saísse daquele homem, Jesus ordenava, e muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Este termo, apoderar, o verbo apoderar, certo? Apoderar dele, no grego ela traz o termo sinarpadizo, que significa pegar violentamente. O demônio, o espírito, quando entrava nele, pegava ele violentamente, agarrar, arrebatar. Isso o demônio fazia com ele. Quando o demônio entrava, arrebatava ele violentamente para os lugares desertos, para onde ele não queria ir. Tomava a mente dele, porque quando o demônio entra, aprenda isso. Quando o demônio ele toma posse do corpo de uma pessoa, ele neutraliza, né, o seu raciocínio. Como é isso, pastor? Aí você... é uma coisa espiritual, né? Não tem como se explicar, mas nos dá a entender, né? Então veja, apoderar, sinarpadizo, pegar violentamente, agarrar, arrebatar. É o mesmo que está em Atos 6:12. Vamos ver o que é que está lá em Atos. Olha o que é apoderar, o que é agarrar. Olha o que é que os demônios faziam. Atos, capítulo 6, versículo 12, que diz... deixa eu ver aqui, Atos 6, versículo 12, que diz: com isso agitaram o poço, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no no sinédrio. Não é esta passagem aqui, mas Atos 19, 29. Vamos lá. Às vezes acontece isso, mas está dentro da normalidade. Atos 19, 29. Vamos aqui. Aqui, ó. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Então, arrastando, né? Sinarpadizo, ou seja, eles pegaram com violência, né? Arrebataram, agarraram com força de fora para dentro, né? Então o demônio fazia isso, né? Com aquele homem, né? Arrastava ele com violência, ok? Também 27:15, Atos 27:15, que diz: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder de resistir ao vento. Assim
cessamos as manobras e ficamos à deriva. O navio foi arrastado pela tempestade, né? E aquele homem era arrastado pelo demônio com violência. Não podia fazer nada, era neutralizado, ok? Então, este é o significado de apoderar. O demônio se apoderava dele. É interessante esta passagem aqui de Lucas 8:29, né? Lucas 8, versículo 29. É interessante isso aqui, que me chamou a atenção. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Muitas vezes quem? O espírito imundo, né? Se apoderava dele. Muitas vezes, ok? Então o arrastava, o arrebatava violentamente. Isso é uma ação demoníaca, não é carne não. A carne dele não... E por que que ele... Interessante. E por que que ele de bom senso, né, de bom juízo, a carne não fazia isso mais? Pense aí, medita aí e me responda. Por que quando ele estava de bom juízo, a carne não se manifestava desta forma? Por quê? Porque era uma ação de um espírito maligno. Então, no próximo vídeo, esse aqui a gente cessou por aqui, ok? Então você viu que o tempo Kairos aconteceu. Quando ele disse, não me vieste aqui, rogo-te que não me atormentes antes do tempo. Então tempo aqui, deixa eu voltar lá para Mateus 8:29. Vamos aqui, para a gente fechar isso aqui. Mateus capítulo 8, né, versículo 29, que diz: Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo, ou seja, Kairos, antes do juízo final. Ligou aí? Então veja que esse tempo aqui, Kairos, neste contexto é tempo de crise, tempo de perseguição, o tempo da grande tribulação e o tempo do juízo final que se deu em 70 DC, com o maior sinal da vinda do Filho do Homem, a queda do templo, profetizado por ele mesmo em Mateus 24, ok? Então, os demônios foram sentenciados, alguns anjos estão presos em cadeias eternas. Você vai ver isso lá em Judas e em Pedro, se eu não me engano, 2 Pedro 4, se não estiver enganado, Judas versículo 6 também. Mas outros demônios ainda estão livres nos dias de hoje. Por que que Deus e Jesus permitiu isso? Não sei. Mas eu vou contar a experiência que eu tive com um demônio chamado... Um demônio não. Com muitos demônios, milhares de demônios, chamado... qual é o teu nome? E ele falou o nome dele. São milhares de demônios, né? Mas você viu aqui que os demônios sabiam do tempo. Eles sabiam que existia um tempo determinado que eles seriam sentenciados e julgados, ok? Agora, no próximo estudo, deixa eu falar para você aqui, muito importante. Existem doenças de cunho natural. Próximo estudo está muito bacana. Você vai ver que o que ensinam por aí não é verdade, né? Porque eu assisto, eu vejo, não tenho vergonha de dizer que eu vejo estudos dos outros canais, dos meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, ok? Da escatologia consumada, mas eles dizem que toda doença está associada ao demônio. Demônio, doença na carne. Quando tem uma doença na carne, demônio. Mas o que você vai ver é que existe doença sem demônio. Você vai ver que pessoas adoeceram, ficaram doentes até de morte, morreram, e não tinha um demônio, não tinha nada associado no texto, nem no contexto,
sobre, sim, legião. O demônio que eu expulsei de uma mulher chama-se legião. São milhares de demônios. Vou contar para você, mas deixa eu primeiro terminar essa etapa aqui para não misturar as coisas, ok? Então, a escatologia consumada ensina que onde tem enfermidade, demônio tem enfermidade. E eu vou mostrar para você que há enfermidades de cunho não natural, ou seja, causada por espíritos malignos. Então, há enfermidade causadas por espíritos malignos. E há enfermidade de cunho natural, de uma doença patológica, física, sem nenhuma interferência maligna. E agora? Como explicar esse mistério? Amém? A minha gratidão a você. Continua aí se inscrevendo, manda ver, compartilha à vontade, compartilha. Agora saiu, tá vendo? Compartilha à vontade aí. Se inscreva no canal, se inscreva. Aperta o sininho ali, ó. E aquele sinalzinho que tá assim, deixa eu botar aqui na minha frente, pelo menos você vê. Onde tem aquele dedinho assim para cima. Você vai lá, toca nele, aperte o sininho, se inscreva no canal. E escreve aí embaixo aí, Pastor Ivan, não concordo com o senhor nisso e nisso. Se eu puder lhe responder, na maneira da minha sabedoria que Deus me deu, eu vou lhe responder com o maior carinho. Amém? Se inscreva, se inscreva. Próximo estudo. Doenças que não são provocadas pelos demônios e doenças que foram e são provocadas por espíritos malignos. Se inscreva no canal, se inscreva.